Bom dia, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um dia que por vezes é difícil para falar deste livro, A Orientação da Criança. O meu tempo tem sido muito escasso e eu por vezes não consigo mesmo fazer o vídeo. Agora estou a fazer mais cedo para que não falte esta semana. Eu tento, mas por vezes é muito difícil. Peço perdão às pessoas que possam estar à espera desta orientação da criança, mas eu tento fazer aquilo que posso. Então vamos falar deste livro. Devem levar vida coerente. Todas as coisas deixam sua impressão na mente juvenil. O semblante é estudado, a voz tem sua influência e o comportamento é por eles bem imitado. Os pais e mães, irritadiços e mal-humorados, estão dando aos filhos lições pelas quais, em algum período de sua vida, dariam todo o mundo, caso fosse ele seu, se pudessem desaprender. Devem os filhos ver na vida dos pais aquela coerência que está de acordo com a sua fé. Por levarem vida coerente e exercerem o domínio próprio, podem os pais moldar o caráter dos filhos. Preparar os filhos como obreiros para Cristo. Os que estão ligados por laços naturais têm as mais fortes pretensões uns sobre os outros. Devem os membros da família manifestar bondade e o mais externo amor. As palavras faladas e os atos praticados devem estar de acordo com os princípios cristãos. Dessa maneira, poderá o lar ser transformado numa escola onde se poderão preparar obreiros para Cristo. Deve o lar ser considerado um lugar sagrado. Cada dia de nossa vida devemos entregar-nos a Deus. Assim, podemos alcançar auxílio especial e vitórias diárias. A cruz deve ser suportada por todos os dias. Toda palavra deve ser vigiada, pois somos responsáveis diante de Deus quanto ao representar em nossa vida o máximo possível o caráter de Cristo. Um erro fatal que muitos cometem. Poderemos educar os nossos filhos e filhas para uma vida de respeitáveis formalidades, uma vida que se professe cristã, mas a que falte aquele sacrifício próprio, como o de Jesus, uma vida enfim, sobre o qual o veredito daquele que é verdade deverá ser: não vos conheço. Milhares estão fazendo assim. Julgam assegurar os seus filhos os benefícios do Evangelho enquanto negam o espírito do mesmo. Mas assim não pode ser. Os que rejeitam o privilégio da associação com Cristo no serviço cristão rejeitam o único ensino que lhes dá a habilitação para participar com ele de sua glória. Rejeitam o ensino que nesta vida concede força e nobreza de caráter. Muitos pais e mães, negando os filhos à cruz de Cristo, viram demasiado tarde que os que estavam, assim, entregando ao inimigo de Deus e do homem, selaram sua ruína, não somente para o futuro, mas para a vida presente. A tentação venceu-os, cresceram como uma maldição ao mundo, uma tristeza e uma vergonha para os que lhes deram o ser. Nós não sabemos em que setor nossos filhos poderão ser chamados a servir. Eles podem despender sua vida no círculo do lar. Podem empenhar-se nos mistérios comuns da vida, ou ir a terras pagãs como ensinadores do Evangelho. Mas todos são igualmente chamados como missionários para Deus, ministros de misericórdia para o mundo. Devem obter uma educação que os ajude a permanecer ao lado de Cristo em abnegado serviço. Ensiná-los a contar com o auxílio divino. Se quiserdes que vossos filhos possuam amplas aptidões para o bem, ensina-lhes o devido apego ao mundo futuro. Se forem instruídos a confiar no auxílio divino,
Em suas dificuldades e perigos, não lhes faltará o poder para sujeitar a paixão e deter as tentações interiores para fazer o mal. A ligação com a fonte da sabedoria comunicará luz e poder de discernimento entre o que é certo e o errado. Os que assim são dotados tornar-se-ão moral e intelectualmente fortes e terão visão mais clara e melhor discernimento mesmo nas questões temporais. O que é que eu posso dizer aqui disto? Posso dizer que me estou a lembrar, porque falo sempre com o Afonso e digo ao filho, por exemplo, o Afonso na quinta-feira caiu de costas, não ficou negro, mas ficou a doer e ficou assim um bocadinho aflito, tivemos a pôr gelo, e então eu disse-lhe, filho, se estiveres com muitas dores, ora a Jesus, pede a Jesus para te ajudar, que Jesus ajuda, e ele tem sempre isso na mente. Sempre que lhe acontece qualquer coisinha, eu estou-lhe sempre a dizer, filho, olha, se tens um teste hoje, pede a Jesus que esteja contigo, para que tu não estejas muito nervoso e consigas fazer o teste. E ele faz questão disso, diz que ora sempre a Jesus antes de fazer aquilo que vai fazer. Isso é muito importante, porque desde pequenino que ele está habituado a saber gerir as emoções, pedindo a Jesus que não o deixe muito nervoso, que o consiga ajudar com aquilo que ele precisa de fazer na escola. Quando neste caso, ele este ano, no princípio de setembro, foi para um novo ATL, adaptou-se muito bem, mas há sempre crianças mais reguilas, em que lhe fazem mal e ele não se mexe muito, e eu estou sempre a dizer, filho, a mãe entende que tu não queiras fazer mal aos meninos, porque não se deve fazer, porque Jesus ensina que nós não devemos fazer o mesmo que eles fazem. Mas se não consegues então resolver, vai a uma das educadoras e diz que aquele fez-te mal ou aquele bateu. Não, mãe, eu faço sempre isso. Pronto. A mãe não quer é que tu estejas a sofrer sozinho, ok? Porque quando os meninos fazem essas coisas, devem ser castigados. Mãe, sim, a Tatá, ela fica muito chateada quando os meninos portam mal e ela põe de castigo. Pronto, é isso mesmo. Elas estão lá exatamente para isso. Senão não era preciso haver educadoras, né? Então era uma balbúrdia de meninos a fazerem mal uns aos outros. Estão aí exatamente para cuidarem de vós e também para vos assistirem quando vocês necessitam. Mas eu não condeno o meu filho. Porquê? Porque eu era exatamente aquilo que ele é. Eu, quando era nova, eu sofri muito bullying na escola e só consegui compreender que era bullying quando começou-se a falar de bullying. Eu sofri muito bullying na escola. Eu tinha momentos que tinha que ir para a escola e chorava sozinha, porque os meus pais eram muito mais velhos que eu e não compreendiam isso. Mas eu fiquei extremamente... foi uma situação muito difícil e eu compreendo perfeitamente o meu filho, na medida que não o posso condenar, porque eu também assim agia como ele. Vamos falar, a salvação é garantida pela fé e a confiança. Podemos ter a salvação de Deus em nossa família, mas devemos para isto querer por ela viver e ter uma contínua e persistente fé e confiança em Deus. A restrição que a palavra de Deus nos impõe visa nosso próprio interesse, aumenta a felicidade de nossa família e a de todos os que nos cercam. Refinamos o gosto, santifica-nos o juízo e traz paz de espírito, e afinal a vida eterna. Anjos ministradores de Deus demorar-se-ão em nossa habitação e com alegria levarão ao céu as novas de nosso avanço na vida divina. E anjo relator fará um relatório alegre e feliz. O Espírito de Cristo será uma influência permanente na vida do lar. Se os homens e mulheres abrirem o coração à influência celestial da verdade e do amor, novamente brotarão esses princípios como correntes no deserto. A tudo
refrescando e fazendo com que a frescura apareça onde agora há aridez e escassez. Vossos filhos levarão de casa a preciosa influência da educação do lar. Então, trabalhai no círculo familiar nos primeiros anos de vida das crianças e elas levarão sua influência à sala de aula. E essa influência será sentida por muitos outros, assim o Senhor será glorificado. Vamos então aqui só num instantinho ler um capítulo pequenino do Salmo, é o Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Com flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Claramente isto diz que se tu estiveres ao pé de Deus, Deus te dará tudo em grande glória. E é isto que nós precisamos. Exatamente, precisamos de estar ao pé de Deus. Para que tenhamos ensinamento, que aprendamos, para podermos ensinar os nossos filhos. Tenham um resto de dia feliz. Amém.